Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Abra sua Bíblia, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1. Enquanto você procura aí, glorifico a Deus por mais uma oportunidade. Deus é bom, eterna é a sua fidelidade se estende de geração após geração. Se você tem um celular, ponha no silencioso, por favor, ou no modo avião. Se você precisa falar com alguém, ponha no silencioso e evite levantar para tomar água, para ir no banheiro. Você já conhece as regras daqui de casa. E que o Senhor possa falar conosco através da explanação das Escrituras, dessa mensagem temática. Nós estamos falando sobre a Epístola aos Hebreus e hoje é mais uma mensagem e eu quero tomar como base aqui os versículos 4 até o versículo de número 8. Hebreus capítulo 1, versículo 4 até o versículo de número 8, que diz assim, versículo 4: Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, pois a qual dos anjos disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Querido Deus, muito obrigado. Fala conosco através da tua palavra, e queremos te agradecer e te glorificar em nome de Jesus. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que todos possam dizer amém. Queridos, terça-feira passada nós estivemos falando aqui sobre Cristo, a expressão exata de Deus. Já falamos sobre Cristo, nosso defensor na glória, Cristo, nosso intermediador, Cristo, a expressão exata de Deus. E essa mensagem aqui, o tema dela é Cristo, o Senhor dos anjos. Nós falamos no começo dessa mensagem, da série da Carta aos Hebreus, que o autor aos Hebreus, ele estaria ministrando a judeus que se converteram ao cristianismo e que, de certa forma, Iberson, estavam decepcionados com o cristianismo. Por quê? Porque eles esperavam que o cristianismo oferecesse para eles algo melhor que o judaísmo. E o autor aos Hebreus vai mostrar que o senhorio de Cristo é superior à antiga aliança, o sacerdócio dele, que Cristo glorificado, e ele vai começar dizendo que Cristo é maior que Moisés, que Cristo é o maior sacerdote, e ele vai dizer também que Cristo é Senhor dos anjos. E o assunto anjo, ele é um assunto muito mal entendido no meio cristão. Preste atenção, o maior legado sobre anjos que nós temos não são literaturas de fora, se bem dizendo que tem muitos filósofos, Platão, Xenofonte, Sófocles, eles falaram sobre anjos. Na verdade, 2225 antes de Cristo já se falava, quase no tempo de Moisés já se falava de anjos. Só que se alguém quer entender o que é angelologia, precisa olhar para a Bíblia Sagrada. Nenhum livro no mundo vai tratar acerca desses anjos como a Bíblia trata. Só que no nosso meio, no meio cristão, 2000 anos depois, 20 séculos depois que Cristo esteve aqui, ainda há um entendimento muito errôneo sobre a questão dos anjos. Quem são os anjos? Qual é a sua natureza? O que é que eles fazem? Quais são as classes de anjos que nós temos? Existe hierarquia angelical? E por que o autor aos Hebreus, como a carta é aos Hebreus, Jesus, Senhor dos anjos, por que o autor aos Hebreus está falando que Jesus é superior a esses seres celestiais? Primeiro ponto, a Bíblia vai ensinar muito sobre anjo. Existem 109 referências no Antigo Testamento sobre anjo. 109 referências no Antigo Testamento sobre anjo. E existem 186 referências sobre anjos no Novo Testamento. Nós temos mais de 300 referências. Dessas mais de 300 referências, 43 referências têm um verbete anjo do Senhor. Hoje,
a maioria dos estudiosos, quando você lê na sua Bíblia lá, por exemplo, o anjo que apareceu a Agar, anjo do Senhor com caixa alta, o anjo que apareceu a Gedeão, o anjo que apareceu a Josué no capítulo de número 5 do seu livro, o anjo que brigou com Jacó em Peniel, o anjo que apareceu a Abraão, o anjo que apareceu a Manoá. Isso são referências que eu estou citando para vocês, desse verbete anjo do Senhor. E os estudiosos acreditam que essa expressão anjo do Senhor, ela se refere a Cristo pré-encarnado. Foi uma pré-aparição de Cristo antes de encarnar. Por quê? Porque, por exemplo, o anjo que apareceu a Jacó, ele mudou o nome de Jacó. O anjo que apareceu em determinado momento, ele recebeu adoração. Se você lembrar de uma cena bíblica, e os anjos estão do Gênesis ao Apocalipse, que aconteceu lá no Apocalipse de João, que quando um anjo se apresenta a João e João vai adorar, o anjo exorta João e diz assim: eu não posso receber essa adoração. Em outras passagens do Antigo Testamento, esse anjo do Senhor, ele recebe essa adoração. Então os estudiosos entendem que esse anjo do Senhor é uma pré-aparição de Cristo pré-encarnado. Muito bem, a palavra anjo, ela tem dois verbetes. No Antigo Testamento ela é a palavra malak. Malak, da onde vem a palavra mensageiro. Por exemplo, Malaquias significa mensageiro do Senhor. É daí que vem a palavra anjo no Antigo Testamento. A palavra malak no Antigo Testamento, e no Novo Testamento é a palavra ângelos. E tanto malak no Antigo como ângelos no Novo tem o mesmo significado. O que significa, pastor, biblicamente? Mensageiros. E biblicamente os anjos, eles vão receber algumas funções. Repita comigo. Eles vão anunciar. Fale para fora: anunciar, avisar, destruir e orientar. Esses mensageiros do Senhor, preste atenção, que trabalham amando do Senhor e não do homem, que fique bem claro isso. Tem algumas pessoas que pensam que eles mandam nos anjos. E biblicamente falando, os anjos, eles têm palavras, ou melhor, palavras de ordem do Senhor para executar as suas missões, de anunciar, como Gabriel foi lá em Nazaré anunciar o nascimento de Jesus, de avisar, como os anjos foram em Sodoma e Gomorra, de destruir, como Isaías capítulo 37, que o anjo desceu no arraial dos assírios e matou 185 mil homens, e também de orientar, como fez com Daniel e outras participações bíblicas. A natureza desses anjos, por exemplo, todos os anjos, segundo esse texto de Hebreus, ele vai trazer mais de 13, olha que coisa interessante. A carta aos Hebreus vai falar muito de anjos. Ele vai trazer mais de 11 citações desses seres angelicais. E quando se fala de natureza dos anjos, o autor aos Hebreus vai nos dar uma deixa e vai dizer que todos os anjos são seres que foram criados por Deus. Que foram o quê, irmão? Se eles foram criados, logo eles não têm alguns atributos. Eles não são onipotentes, eles não são oniscientes, eles não são onipresentes. Eles não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eles não têm todo o poder e eles não têm toda a sabedoria e todo o conhecimento. Só que preste atenção, quando nós olhamos biblicamente, porque eu falei que é um assunto mal entendido. Só para você ter uma ideia, tem uma igreja em São Paulo, no interior de São Paulo, não sei se é na capital ou no interior de São Paulo. Dr. Enéas Tognini traz essa referência num livro chamado Anjos. Se você puder comprar essa obra para você ler, compre. É um livro pequeno, o nome do título é o título do livro é Anjos, o autor é Enéas Tognini, mas é um livro muito bem sistematizado. Ele vai dizer que existe uma igreja em São Paulo, que lá aparecem os anjos médicos. Como assim? Quinta-feira é o anjo que cura aparelho digestivo, sexta-feira é o anjo que opera o coração, terça-feira é o anjo que cura câncer e por aí vai. Então se criou um grande misticismo em favor dos anjos. E hoje, nossos irmãos na fé cristãos, principalmente pentecostais e neopentecostais, por não quererem talvez aprender a palavra do Senhor, eles têm uma ideia muito errônea de como esses anjos trabalham, como eles funcionam biblicamente. Agora preste atenção, pastor Narciso, o que é que eu preciso entender? Eu preciso entender o que é que a Bíblia vai falar de anjo. Lembre-se que o nosso manual é a Bíblia. Então a Bíblia vai trazer arcanjo. Arcanjo significa o anjo principal. Um anjo o quê? Um anjo o quê, irmão?
Não dorme aí não, olha para mim. Tem duas referências de arcanjo na Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e Judas, versículo de número 9. E esse arcanjo que aparece na Bíblia, ele tem o nome de Miguel. Miguel na antiga aliança, ele era responsável, ele era um anjo. Ele vai aparecer em Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 9 também. E ele vai aparecer como um anjo de guerra, é um anjo que chefia um grande exército. Ele é um anjo principal. Existe dois livros apócrifos, que é o livro de Enoque e o livro de Tobias, que eles vão dizer que lá existe mais dois arcanjos. O nome de um arcanjo é Rafael, que significa Deus cura, e o nome do outro arcanjo é Uriel, que significa Deus é luz. Só que dentro da angelologia judaica não existe um arcanjo, mas existem 7 arcanjos. Posso citar o nome de alguns aqui para você. Existe Miguel, existe Gabriel, Quefarael, Ananel, Isidiquiel, Uriel e o outro nome eu não me lembro, lembrei de 6, mas existem 7 arcanjos dentro da angelologia judaica. A Bíblia também vai dizer que existe um anjo chamado Gabriel. Para o Dr. Enéas Tognini, nesse livro, ele diz que Gabriel, ele é o anjo da redenção. Por quê? Porque ele veio anunciar a Maria a melhor notícia que o mundo poderia receber, que é o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Gabriel significa homem de Deus. E ele vai ser o anjo da redenção, que ele vai aparecer também em Daniel, capítulo de número 9, onde ele vai estar explicando as 70 semanas escatológicas para o profeta Daniel. E ele vai ser o anjo responsável para receber e para anunciar o nascimento de Jesus. Presta atenção, já temos um arcanjo chamado Miguel na nossa Bíblia, a gente não tem livros apócrifos, e nós já temos também um outro anjo chamado Gabriel, que é o anjo da redenção. Outro tipo de ser que significa, que aparece na Bíblia Sagrada, são os anjos chamados de serafim. A palavra serafim pode ser traduzida como chama ardente, como ser ardente, ou como um ser incandescente. É o famoso anjo de fogo que aparece nas vigílias. Tu gosta, né, Félix? É o famoso anjo de fogo que aparece nas vigílias. Esses que está sempre indo nas vigílias pentecostais aqui pelo 40 horas. Só que esse serafim, ele só vai aparecer, escute, uma vez na Bíblia, que é no texto de Isaías, capítulo de número 6. E o profeta vai dizer que eles têm 6 asas. Com 2 eles voam, trabalho. Com 2 eles cobrem o rosto, santidade. E com 2 eles cobrem os pés, humildade. Os teólogos tentam fazer aí uma decifração do que seriam essas asas. Mas esse anjo chamado serafim, que é um ser incandescente, que no capítulo 6, voou do altar do Senhor como uma tenaz, como uma brasa viva, e tocou na boca do profeta, para que o profeta fosse purificado dos seus lábios, e ele continuasse o seu ministério. Um outro tipo de anjo que aparece é o querubim, e para alguns teólogos, baseado em Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo de número 28, esse querubim é a mesma classe que Satanás tem. A primeira vez que ele vai aparecer é Gênesis capítulo 3, versículo de número 24, olhe para mim, eu preciso correr. Gênesis capítulo 3, versículo 24, quando Adão e Eva pecam, o Senhor coloca uma espada fumegando ali, guardando a árvore da vida, e 2 querubins guardando a entrada do jardim, para que Adão e Eva não entrem e não comam do fruto da vida, e sejam 2 pecadores eternos. E eles vão aparecer também nas visões de Ezequiel. São aqueles anjos que têm rosto de homem, rosto de águia, rosto de boi e rosto de cordeiro. 4 rostos diferentes. Esse é um querubim. E existe também, segundo Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, anjos normais, onde João vai dizer na sua narrativa que são milhões e milhões e milhares de milhares. Lembra da cena do Getsemane, quando Jesus estava ali orando, e ele fala assim: eu não poderia orar no meu Pai agora e eu lhe mandar 8 legiões de anjos. Segundo a legião romana era 4.000, 4 vezes 8, 42. Ele estava falando, ele não poderia mandar 48.000 anjos agora aqui para pelejar? E a gente sabe que biblicamente vai aparecer algumas manifestações angelicais a serviço de Deus. Repito para você gravar essa informação: os anjos, quem mandam nele não somos nós, eles têm um dono, o Senhor. É o Senhor que ordena o que eles têm que fazer. Infelizmente alguns pregadores mandam em alguns pseudos anjos que aparecem por aí, certo? Então o que a Bíblia fala? Repita comigo, diz assim: a Bíblia diz que existe arcanjo, Gabriel, serafins, querubins e miríades celestiais. A Bíblia não fala exatamente mais nada. A Bíblia não fala exatamente mais nada. E pastor, quem é então Zé Pilintra, o Chucaveira,
o preto velho, a Mariana, o nego velho, o rompe-mato. Quem são esses camaradas que a gente vê nos terreiros de Umbanda, de Quimbanda, de Macumba, de Candomblé, das religiões de matrizes africanas? Dá processo, viu, irmão? Está falando contra a idade desse, dá processo. Bom que aí não vão ver isso aqui não. Eu acho, né? Então, quem são esses anjos, pastor? Olhe para mim aqui. Esses anjos são demônios, presta atenção. Existem esses anjos que tem aqui. Só que segundo o texto de Apocalipse 12, de Judas 9, de Apocalipse 9, houve uma guerra no céu. Miguel, o anjo de guerra, sabe o que é interessante? Que você vê Miguel, repita comigo assim, chefe de um exército. Tu já parou para pensar, você acha que Deus é poderoso, irmão? Sim ou não? O Filho é poderoso? O Espírito também é. Depois dos três, sabe quem é que a Bíblia dá a patente principal? Para Miguel. Ou seja, biblicamente, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem manda é esse arcanjo. É como se ele fosse um principado de alta patente. E como é que esse anjo aparece numa vigília com uma bandeja? O anjo que manda num exército de glória de anjos do céu, aparece em certas vigílias com uma bandeja. É falta de entendimento, de entender o que a Bíblia fala desses seres. Agora preste atenção, a Bíblia também vai ensinar, coloca para mim Colossenses capítulo 1, versículo 6, rapidamente, vamos correr meu filho, que o tempo é curto. Colossenses capítulo 1, versículo 6, que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto, crescendo, o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Colossenses capítulo de número 1, 16, me perdoa, versículo 16, isso, olha o que ele vai falar sobre anjos aqui, ó. Pois nele foram criados, pois nele quem? Cristo. Foram criadas todas as coisas. Aonde? Nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias. Olha como ele vai falando de uma hierarquia. Trono, Deus. Ao redor do trono, 24 anciãos. Ao redor dos 24 anciãos, seres angelicais. Ele está falando de hierarquia. Tronos, soberanias, ó, principados, potestades. Segundo esse texto, Efésios capítulo 6, versículo 11, 10 e 12, Paulo vai falar, repita comigo, principado, potestade, dominadores e espíritos da maldade. Mais uma vez para você acordar, principado, potestade, dominadores e espírito da maldade. Paulo está falando de 4 classes de demônios. Quando ele usa essa palavra principado e potestade, dependendo do contexto, pode ser um anjo bom ou pode ser um anjo mau. Só que no texto de Efésios, capítulo 6, versículo 11, versículo 12, quando ele fala principado, potestade, dominadores e espíritos do mal, ele está falando de 4 classes angelicais que têm hierarquia. Olhe para mim aqui para você entender. Principado, no grego, archas, tirânios que se autodenominam príncipe. O demônio é tão forte que ele bate no peito e fala, eu sou um príncipe das trevas. Potestade, exósias no grego, são forças de combate, já é um demônio inferior a um principado. Dominadores do mundo tenebroso, cosmocratoras, estrategistas do mal. Vai vendo, eu tenho um principado, uma força muito forte, eu tenho uma potestade, uma força de combate inferior, eu tenho um dominador do mundo tenebroso, um cosmocrator, um estrategista do mal, e um último demônio que a gente chama de capetinha, aquele que vem te perturbar durante o dia, é o espírito da maldade, é um espírito bem inferior. Você acha que essas perturbações do mundo espiritual, presta atenção, olha para mim aqui, tem coisa que é a tua carne, e a gente pega o que é da nossa carne e quer colocar a culpa no cão, todo o tempo, porque foi o diabo, porque foi o diabo, porque foi o diabo. Não, eu não sou advogado do capeta, mas tem coisa que é a tua carne, tem coisa que é o mundo espiritual, tem coisa que é o sistema e tem coisas que são os demônios. Você acha que essas lutas que nós temos, todos os dias, elas são criadas por Satanás? Claro que não. Ele já ouviu falar de crime organizado? Sim ou não? O reino das trevas é totalmente organizado. Só que Pedro vai trazer uma palavra. Primeiro coloca para mim Colossenses capítulo de número 1, versículo 15, volta no 15. Olha o que Paulo vai falar aqui, ó. Este Cristo é a imagem do Deus invisível. Essa palavra imagem é o grego eikon, que significa representante. Ele está falando, ele é o representante do Deus que nós não vemos, o primogênito de toda a criação. 17, olha o que ele vai falar no 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Aí Pedro vem com uma deixa, coloca para mim rápido, 1 de Pedro 3, 22. Olha o que Pedro vai falar aqui, ó.
1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22. O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Olha o que ele diz: ficando-lhes subordinados. Miguel está subordinado a ele, Gabriel está subordinado a ele, querubins estão subordinados a ele, serafins estão subordinados a ele, seres angelicais estão subordinados a ele, 24 anciãos estão subordinados a ele, animais viventes estão subordinados a ele. Não existe nenhum ser maior do que Cristo Jesus. Preste atenção, a carta aos Hebreus começa com Hebreus, irmão. No final do primeiro século, o judeu ainda tem muito aquela característica que anjos fazem essa intermediação entre Deus e os homens, porque está cessando o ministério profético. Aí o autor vem dizer assim: não, nunca um anjo ouviu ele falar assim, ele, versículo 3, 1:3, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do meu ser. Qual foi o anjo que ouviu? Tu é o meu filho e hoje eu te gerei. Qual foi o anjo que ouviu? Ainda deu ordem para os anjos. Olha o que ele diz aqui, e todos os anjos adorem ele. Por quê? Porque Jesus é o Senhor de tudo e de todos. Amém ou não amém? Muito bem, preste atenção aqui. Se Cristo é o Senhor dos anjos, o autor aos Hebreus quer fazer o seguinte: leitores, para lá, bora fazer o seguinte. Eu vou fazer um retrato vivo de quem Cristo é. Cristo vai mostrar, de forma esmagadora e superior, que Ele é vitorioso, aleluia, que Ele está acima de qualquer anjo que possa existir, que Ele está acima de qualquer principado que possa existir, de qualquer potestade da glória, pelo amor de Deus, que possa existir, irmão. Não existe uma deidade, não existe um ser, não existe um caboclo, um orixá, não existe ninguém que possa superar o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a razão disso é o quê? Presta atenção. A razão disso foi possivelmente a exaltação dos anjos, como eu falei para você. Aí o autor aos Hebreus vem dizer aqui, coloca 1:3. Os hebreus estavam pensando que os anjos poderiam fazer esse papel. E logo no começo do livro, o autor vem falar: ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do meu ser. Não é anjo, é ele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Presta atenção que ele faz isso de forma proposital, para os leitores entenderem que acima dos anjos está quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora presta atenção, cá para nós, o que tem de crente cristão, culto cristão, que depois de tanto tempo valoriza Cristo, ou melhor, valoriza anjo, e não valoriza a pessoa de Cristo no culto, não é brincadeira. Tem certos cultos que você vai, onde a estrela principal são os anjos. Quer que eu diga uma coisa para você? E se eu te disser que muitas das vezes esses anjos nem aparecem lá, você acredita? Tem certos cultos, porque presta atenção, a Bíblia aponta para Cristo, o culto tem que ser cristocêntrico, sim ou não? A palavra tem que apontar para a cruz, tem que falar de redenção, sim ou não? Mas tem certos cultos que você vai, que entra um misticismo tão grande. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui no Brasil, essa onda aconteceu em 1994. Uma escritora chamada Mônica Bonfiglio, ela lançou 2 obras. A primeira obra é Anjos Cabalísticos e a segunda obra é a Magia dos Anjos Cabalísticos. A partir desse momento de 1994, com esse livro que essa mulher lançou, se estourou aqui uma procura muito grande por livros. Só que essa mulher, Mônica, ela trabalhava, olha com o quê? Presta atenção, com orixás, com gnomos, com duendes, com fadas e com etc. E nesse livro, Anjos Cabalísticos e a Magia dos Anjos Cabalísticos, ela vai descrever os anjos. Olha como ela vai dizer que os anjos são. Segundo Mônica Bonfiglio, os anjos são assim, abre aspas, anjos são como os bebês, nus, com asas fofinhos, bochechudinhos e com um sorriso de criança, que na verdade era uma proposta da nova era para apresentar anjos que não existem. Você já viu no desenho? Aquele anjinho lourinho,
com olho azul, com uma orelha aqui na cabeça, é a proposta da nova era. Mas olha a diferença da proposta bíblica. Coloca Ezequiel capítulo 1, versículo 8. Olha a diferença do que a Bíblia fala desses seres para aquilo que Mônica Bonfim falou. Ezequiel capítulo 1, versículo 5. Já imaginou? Bora ver se é bochechudinho mesmo, rosadinho. Olha o que diz aqui o texto. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. Aqui são querubins, cuja aparência era esta. Eles tinham a semelhança de homem. Pode passar. Cada um tinha 4 rostos. Você já imaginou você ver um bicho desse de madrugada, tu orando? Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. Versículo 7. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como a de um bezerro, pé de boi, e luzia com brilho de bronze polido. Versículo 8. Debaixo das asas tinha a mão de homem, dos 4 lados, assim todos os 4 tinham 4 rostos e 4 asas. Isso era um bicho, irmão. Você está vendo bochecha rosada aqui? Sorriso, maroto, orelha na cabeça. Esses seres, eles aparecem para manifestar a glória de Deus. Eles aparecem na Bíblia para vir trazer anunciação, destruição, para vir anunciar, para vir trazer uma mensagem, para vir dar livramento. E em certos momentos eles vão aparecer encarnados, mas eles não são como a nova era apresenta. Eles são seres terríveis. Eles são seres que vêm trazer juízo. O Senhor Jesus disse assim: vai lá. Deus disse assim: vai lá, desce no arraial Assírio e mata 185 mil homens. Anjo não vem brincar aqui. Anjo não vem trazer bandeja, ele não é garçom. Aí você vai em certo culto, só pega quem não gosta de Bíblia. Aí o cara está lá. Quando ele vê que não tem mensagem mais, que não tem conteúdo, ele começa a falar em língua. Porque ele está pensando o que é que ele vai falar. Não sai nada. Aí ele começa: estou vendo um anjo ali. Levante, irmã, a senhora que está de preto, levante. Tem um anjo tocando no seu cabelo. E a irmã: oh, glória a Jesus. A questão é: qual é o anjo que está tocando no cabelo dela? Irmão, que lógica tem? O que é que os anjos fazem? Ministram diante de Deus. Você vai já conhecer uma cultura do anjo da guarda, que foi criada por 2 teólogos católicos, tá? Jerônimo e Basílio. Olhe para mim aqui. Eu fico imaginando, se o anjo serve diante do trono e ele só vem aqui fazer um trabalho. Lutero diz que os anjos são espíritos sem corpo que trabalham em favor da cristandade e da igreja. Lutero disse que anjos são espíritos sem corpo que trabalham em favor da cristandade e da igreja. Ou seja, se o anjo deixa o seu ambiente, o ambiente deles não é aqui. Olhe para cá. O ambiente deles não é aqui. Segundo Paulo, eles estão nas regiões celestiais. É só você dar uma lida lá em Colossenses e em Efésios. Viu? Daniel, quando orou, ele falou assim: no mesmo dia que tu colocaste no teu coração e orar, o príncipe da Pérsia, simbolizando Satanás, tentou impedir a tua oração aqui na região celestial, mas eu mandei Miguel. Olha o que a Bíblia está ensinando. Que quando você ora, a tua oração vai subir até onde Deus está, só que na região celestial tem uma batalha entre a tua oração e os demônios. Meu Deus. Os demônios, os anjos caídos, não querem que a tua oração chegue diante de Deus. Aí só que Deus manda Miguel para vir pelejar. Aí também não é para você estar chamando Miguel toda hora. Olha, Miguel, vem aqui. Olha para cá. Tem um propósito. Preste atenção nisso aqui. Quando eu observo isso aqui, o que foi o bom disso aqui, irmão? O bom disso aqui foi que Mônica chamou a atenção para anjo. E o povo foi querer pesquisar sobre anjo. E como eu disse no começo da mensagem, qual é o material que mais fala de anjo no mundo? É a Bíblia. Se você quer conhecer de anjo, você não tem que ir para a filosofia, você tem que vir na Bíblia, porque o maior legado sobre angelologia do mundo é a Bíblia. Agora preste atenção, outro ponto fundamental. Isso aqui é bom demais. Só fala se você dá glória a essa. Está melhorando. Nós não damos ordem a anjos. Você ouviu? A gente pede para o dono dele mandar ele para vir fazer alguma coisa em nosso favor. Amém ou não amém? Se você ler a história de Abraão e Ló, hoje eu estava lendo de tarde,
O Senhor mandou. Deus, olha, Abraão comenta com Deus: Senhor, se tiver 50 justo, me atrevi a falar 45, me permita falar só uma vez se tiver 30, agora eu me atrevi se tiver 20, Senhor, só mais essa vez, e se tiver 10, tá bom, Abraão, eu não mato. Depois que Abraão ora e fala com o dono do anjo e pede para o dono do anjo fala: vai lá em Sodoma, aleluia, porque quem dá ordem para o anjo não é você. Amém ou não amém? Tem uns anjos aí que já trabalham para os crentes, irmão. Vai lá, anjo. Vai nada, só vai se o céu mandar. Só desce se Deus ordenar. Só vem trazer uma anunciação se Deus disser vai lá. Só vem trazer a palavra de ordem se Deus falar vai lá. De quem é o dono dele, irmão? É o Senhor. Escute isso aqui. Outra coisa. Aí vamos ouvir muitas bizarrices. Se anjo tem poder, olha isso aqui. Deixa eu perguntar para você, olha para o teu irmão aí rápido. Olha, meu irmão, teu irmão. E pergunta para ele: tu acha que anjo cura? O que ele respondeu? Não, porque eu estou vendo o anjo está operando, olha. O anjo está operando. Já ouvi, irmão, sem brincadeira. O anjo está com um bisturi de ouro. É que é muita onda, mano. Pastor, o senhor não crê? Eu creio naquilo que a Bíblia fala. Esse negócio de invenção, misticismo, eu sou ateu para essas coisas. Eu creio naquilo que a Bíblia me ensina. Existe anjo? Existe. Eles estão aqui? Estão. A Bíblia diz que eles se acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Outra coisa, me explica uma coisa. Esse ser que eu estou explicando para vocês, tira Cristo de lado aqui agora, porque Cristo é muito superior. Não gloriei. Mas você acha que se um ser desse, se só um descer aqui com uma força que a gente nem imagina, como aquele que matou 185 mil, descer aqui com essa glória, se ele alcançar essa atmosfera aqui, o primeiro cosmo, ó, Aurano, Mesorano, Eporano. Aurano, primeiro céu, onde está aqui, onde a gente vê. Mesorano, onde está planetas, sol, estrelas, lua, os astros. Eporano, onde está Deus, terceiro céu. Olhe para mim. Se a gente olha aqui, e se um anjo desse alcança aqui a nossa atmosfera, ele vem em glória. O que acontece com a gente aqui agora? Churrasquinho de crente. A gente é tudo fulminado, vivo, morre dando glória. Por quê? Porque um ser, meu irmão, é muita glória. Eu não consigo te explicar como é que eles habitam no nosso meio e não matam a gente, de tanta glória que eles têm. Outra coisa, se você ler o texto de Isaías 6, quando eles vão se apresentar diante do trono, a glória de Deus é tão forte que eles têm que pegar a asa e cobrir o rosto assim para não serem fulminados pela glória de Deus. Aí banalizou. Irmão, a gente escuta cada coisa que eu vou te contar. Agora preste atenção, eu tenho que falar isso aqui, ó. Se anjo curasse, João 5, está lá um tanque, que ficou uma crença, está lá no canal no YouTube, assiste lá depois o paralítico do tanque de Betesda. Tem um tanque lá, que todo mundo crê que vai um anjo lá, movimenta a água, e o primeiro que pula na água, no hospital público, depois que o anjo movimentou, é curado. Só que eu me lembro que quando Jesus chega em cena no texto, ele pega um paralítico. Se o anjo curasse, a lógica seria essa aqui, ó. Pedro, pega no pé. Mateus, pega na mão e joga ele aí no tanque, porque o anjo está aí para curar ele. Só que Jesus chega lá e fala assim: olha, aqui está maior que o anjo, aqui está maior que o tanque. Oh glória. Levanta, pega a tua cama, vai para a tua casa. E os anjos estão lá, irmão, só dando glória, dizendo: ele é o Senhor, nele foram criadas todas as coisas, ele está acima de todo o principado, de toda a potestade, ele é Senhor de todas as coisas, ele é Deus, aleluia. Escute isso aqui. Basílio e Jerônimo, já estou terminando, criaram na tradição católica o famoso anjo da guarda. Eles ensinam que quando uma criança nasce, ela recebe o anjo da guarda por toda a vida. Só que esse ensino é baseado no livro apócrifo de Tobias, e esse anjo da guarda ele é coordenado por Rafael. Isso é o ensinamento apócrifo do livro de Tobias, que
Basílio e Jerônimo, 2 teólogos católicos, ensinaram. Só que o texto bíblico vai dizer o seguinte: olha o que diz a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, ou e os salva. Em outras palavras, anjos guardam crentes salvos. Estou todo em pecado aqui, estou todo lascado aqui, estou todo errado, mas eu tenho um anjo da guarda. Está aqui o meu anjo, ó. Esse é um capeta puro que anda do teu lado. Meu irmão, porque o camarada que não tem compromisso com Deus, o anjo não fica perto dele. Sim ou não? Não, pastor, mas eu tenho um anjinho da guarda. Aquele... Meu irmão, está aqui o texto, ó. Ele acampa ao redor. Olha uma coisa aqui, presta atenção para mim aqui. Você chega na igreja, aí você dobra o joelho, aí você fala assim: Senhor, entramos na tua presença agora. Olha o pensamento católico: entramos na tua presença agora, porque para ele só tem Deus quando ele está aqui dentro da igreja. A Bíblia diz assim, ó, aprende: ao nosso redor tem o quê? Diga, tem anjos. Fala para fora, tem anjos. E ao nosso derredor tem o quê? Demônio. Olha para mim, anjo do mal. Olha, ele não perdeu, se livrou dessa. Tá certo. Olha para cá, ao nosso redor tem anjos. Olha para mim aqui. E ao nosso redor tem anjo do mal. Amém? Os populares demônios. Sai da presença do Senhor 1 segundo para ver o que acontece contigo. Sabe por que eles não nos engolem vivo? Porque os anjos do Senhor se acampam ao nosso. Agora presta atenção. É tipo assim, ó, o anjo fala assim, ó: tu só tem proteção enquanto tu obedece a ele. Eu só te guardo enquanto tu obedece a ele. Eu só estou contigo para te dar livramento enquanto tu está debaixo da autoridade dele. Por quê? Porque tu não manda em mim, quem manda em mim é ele. Aí escuta, o cara nem ora. Oh Deus, não gosta de Bíblia, não congrega, não respeita a liderança, nunca leu as escrituras, mas ele quer mandar no anjo. Ainda vem com palavras de maldição: olha, não mexe comigo que tem um anjo que anda comigo, anjo de fogo, vai te pegar. Para lá, meu irmão. Os anjos, eles recebem ordens de Deus para guardar a tua casa, para guardar a tua família, para guardar os teus filhos, para guardar o teu casamento, para trazer uma palavra. Amém ou não amém? Muito bem, deixa eu terminar aqui. Dá um glória a Deus aí para ajudar o pastor. Pastor Narciso, o que é que o autor aos Hebreus faz? Deu certinho o horário. Ele vai fazer o seguinte, ó. Ele queria que os judeus compreendessem o poder da soberania de Cristo. Coloca capítulo 1, versículo 4, por favor. Hebreus 1, 4. Leia comigo. No 3. Tendo se tornado... Aleluia. Outra coisa. Para os anjos ele diz, olha o que ele vai falar para os anjos. 7. Ainda quanto aos anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de... Mas olha o que ele fala para o filho no 8, para aquele que está acima dos anjos. 1, 2, 3. Aleluia. Isso que ele falou para o filho. Outra coisa, quem ganhou essa moral? 1,13. Olha aí, ó. Miguel não ganhou essa moral aqui. Ora, qual dos anjos jamais ele disse? Para qual querubim ele falou: te assenta à minha direita? Para qual arcanjo ele falou: te assenta à minha direita? Para qual ser angelical ele disse: te assenta à minha direita? Mas para o filho ele falou: ó, te assenta à minha direita até que eu ponha os teus inimigos. Olha que coisa interessante. Lá em Judas 9, olha para mim aqui rápido. Quando Miguel, segundo o livro Ascensão de Moisés, Satanás foi pedir o corpo de Moisés, porque Moisés tinha matado um egípcio, e ele falou que Moisés era um assassino, então ele queria requerer o corpo dele para si. É isso que Judas está citando em Judas, versículo de número 9, tá? Só que lá no livro de Judas, quando Satanás se apresenta para pelejar contra Miguel, Miguel olha para ele e fala assim: o Senhor te repreenda.
Miguel não teve capacidade, olha a força do diabo. E tem crente que fala assim: o diabo está aqui embaixo do meu pé. Não está. A Bíblia diz que brevemente, Romanos 16, brevemente, o Senhor Jesus, quem? Colocará Satanás debaixo dos vossos pés. O Senhor Jesus. Tem gente que não aguenta um round com um capetinha. Não aguenta, irmão. Paulo diz assim, ó: a nossa luta é contra a Imá, Cá e Sarká, contra as tendências e desejos humanos, não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra seres que nós não vemos. Ele sabe mais do que a gente. Escute só, Dr. Ronaldo Lidório estava na África traduzindo a Bíblia para o idioma concomba. Quando ele chegou, um endemoniado tomou um homem de uma tribo, ele mandou um presbítero ir lá expulsar. O presbítero não conseguiu expulsar o demônio. Dr. Ronaldo Lidório foi lá, missiólogo, antropólogo, chegou lá. Aquele homem nunca tinha falado inglês na vida. Quando ele chegou, o demônio estava falando inglês fluente, com sotaque londrino, na boca do endemoniado. O demônio olhou para o Ronaldo Lidório, o homem possesso, falando inglês londrino, disse para ele assim: tu pensa que é só tu que conhece os textos originais? Porque o Dr. Ronaldo Lidório é tradutor do grego. O demônio falando na boca do homem inglês, numa língua que ele nunca falou, e falando com um homem que conhecia os originais. Ele conhece muito mais do que você pode imaginar. Olha outra coisa, quando a Bíblia fala que eles são estrategistas do mal, olhe para mim aqui. A Bíblia está ensinando que eles estudam a nossa vida. Como assim, pastor? Aquele segredinho que a tua mulher não sabe. E aquele segredinho que o teu esposo não sabe. Meu Deus. São três coisas, irmão. É tu, Deus e o diabo. Amém ou não amém? É, meu irmão. Tem coisas que só a gente sabe, só Deus sabe e só o diabo sabe. Viu? É por isso que aqui Paulo está ensinando que a proteção, Miguel não... Olha só, irmão, Miguel, coloca Judas 9 aí, por favor. Leia esse texto aqui comigo. Contudo, o arcanjo Miguel é forte, sim ou não? Sim ou não, irmão? Miguel é chefe de um exército, sim ou não? Miguel aparece com uma bandeja nas vigílias, sim ou não? Aí, meu irmão, assim mesmo. Quando tu ouvir alguém falar que Miguel está com uma bandeja numa vigília, te trava. Não recebe que isso é carne. Não receba que isso é invenção humana. Essas pessoas querem mostrar espiritualidade falando de seres que elas nem conhecem, porque nunca estudaram sobre esses seres. Viu? Sabe o que significa Miguel? Quem é igual a Deus? Contudo, o arcanjo Miguel, um anjo de alta patente, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, se Miguel, que tem toda essa bagagem, que é um arcanjo de guerra, olhou para o capeta e falou assim: o Senhor, falou para ele, o Senhor te repreenda. Quem somos nós? O que é que eu tenho que fazer, pastor? Me submeter àquele que está acima de Satanás, que é mais poderoso do que qualquer principado e potestade. É isso que o autor aos Hebreus está ensinando. Vocês não precisam de lei, vocês não precisam de sacerdócio, vocês não precisam de Moisés, vocês não precisam de anjo. Cristo está acima de qualquer coisa. Escute, só Jesus conseguiu. Capítulo 2, Hebreus capítulo 2, versículo de número 14. Acabou, irmão, game over. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, olha quem destruiu o diabo. Você não entendeu o versículo, por isso que você não deu glória. O autor está dizendo que ele participou para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, versículo 15, por favor, para melhorar para eles, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Último verso, 16, pois ele, evidentemente, não socorre anjos.
Irmão, os anjos não são mais importantes que você. Jesus não morreu por anjos. Os anjos queriam vir aqui pregar o evangelho. Ele disse: não, quem vai pregar vai ser eles. Aleluia. Vocês são feitos para me adorar aqui em cima, e eles são feitos para me adorar aqui embaixo. Dá glória aí. Quer ver uma coisa? Se você entrar aqui no culto, entrar e sair travado, não dá glória, não pense que Jesus vai ficar triste. Lá não para. Eles ficam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A existência dele se dá por glorificar ao nome do Eterno. O que é que faz os anciãos? Olhar para aquele trono e se prostrar, é reconhecer que ali está todo o poder, está aquele que está acima de todas as coisas, está aquele que é Senhor de todas as coisas. Ei, esse é o teu Deus, esse é o Senhor Jesus Cristo. Quer ver uma coisa, irmão? Olhe para mim aqui, já terminei. Olha aqui para mim. Aqui na Independência, para cá, né? Aqui na Independência, aqui atrás de mim, às vezes a gente passa, tem um retorno bem aqui, antes de chegar na granja aqui no sinal, e fica sempre aquele despacho de macumba lá, não fica? Já vi várias vezes de madrugada eles irem lá deixar pipoca, frango. Come, irmão, pode comer, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. A sorte dele é que não passa um crente brocado ali, senão ia dar ele naquele frango deles ali. Eles pensam que aquilo é do diabo. Aí o crente passa perto daquilo ali, ele passa assim, ó, medroso. Ai, irmão, macumba, pegue crente, meu Deus do céu, não, Jesus amado do céu. Oh, glória. Está para nascer um demônio. Levante a sua mão. Está para nascer um demônio que tenha mais poder do que o Senhor poderoso dos exércitos. Está para nascer um demônio que Deus diga para ele: senta aqui à minha direita. Um anjo para dizer: senta aqui à minha direita. Oh, glória. Eu posso visualizar pela fé. Levante a mão, estou profetizando. Deus dando uma ordem para os anjos que estão disponíveis nesse momento, dizendo: vai lá, abençoa ele. Recebe essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Eles só vêm trazer a bênção. Não é eles que fazem a bênção, eles só vêm trazer a bênção. Eu posso imaginar e visualizar o dono desse ser dizendo: vai lá, abençoa a casa dele, abençoa a vida dele, o casamento dele. Ei, leva uma palavra de vitória, leva uma profecia. Porém, olhe para cá. Porém, para alguns ele pode estar falando nessa noite: vai lá e leva juízo. Vai lá e estreita. Vai lá e fecha a porta. Tudo é dele, por meio dele, para ele. Jesus é o Senhor de todos e de tudo. Aleluia. Amém ou não amém? Lá no Rio de Janeiro, vou fechar aqui senão não acaba. Lá no Rio de Janeiro é muito famoso porque tem muita oração no monte. Vocês já ouviram falar disso? Tem muita oração nos montes. Lá tem monte, irmão. Aqui tem barranco. A gente não sabe o que é monte. Ah, vou para o monte, é uma montanhazinha assim. Lá tem monte. Quem conhece sabe que lá tem monte. Onde tem monte aqui no Pará é para cá para o sul. Eu subi no monte em Paraupebas, que dava muito maior que essa igreja aqui, muito maior, muito alto. Paraupebas tem monte, mas aqui não tem monte. Aqui em Belém não tem monte, tem mato. Olhe para mim. E lá no Rio de Janeiro há uma briga muito ferrenha entre crentes de monte e macumbeiro. Você está ouvindo isso? Isso que eu vou falar para vocês é um testemunho verídico e está até no YouTube. Um certo dia, uma irmã do ciclo de oração daquela crente, não vou falar canela de fogo porque essa expressão vem da África, da irmã daquela crente, poderosa em oração, em comunhão com Deus, e no lado da casa dela morava uma macumbeira. Sempre assim às vezes, né, irmão? Aí a macumbeira todo dia jogava praga, todo dia espraguejava, e quanto mais ela espraguejava, mais a irmã era abençoada, mais Deus prosperava, mais a irmã crescia. Dá glória, pelo amor de Deus. Quando foi um dia, a roupa da irmã estava estendida no varal. Olha isso. A camisa dos filhos da irmã estendida no varal, e a casa das duas era dividida por uma cerca cheia de furos. Cerca velha.
Quando foi um dia, a camisa de um dos filhos da irmã caiu dentro do quintal da macumbeira. E o menino foi lá, meteu a mão assim na cerca e pegou. Nisso que ele põe a mão para pegar a roupa, veio um cachorro fila. Você já viu o tamanho de um cachorro fila? Da macumbeira e nhaque no braço do menino. Nisso que o cachorro pega Ítalo no braço dele, a macumbeira vem correndo daqui. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. E a mãe do menino vem correndo daqui. Vai morrer por quê? Segura. Aí a macumbeira olha para ela. Eles gostam mesmo de querer intimidar crente. Crente fraco e bobo. Vai morrer porque esse cachorro foi entregue por Chucaveira quando ele nasceu no terreiro de Macumba. Aí a crente olhou e falou assim: tu sabe para que ele foi entregue? Não, tu não pegou. Tu não pegou, não é possível. Aleluia, vou falar de novo. Esse cachorro foi entregue por Chucaveira no terreiro de Macumba. E a crente olhou para ele: tu sabe para que esse menino foi entregue quando ele nasceu? Levante a sua mão que há uma graça de Deus aqui. Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Levante a sua mão e exalte ao nome desse Deus. E sinta no mundo espiritual uma palavra liberada em teu favor aí. E recebe a rachandarabacandaraia. Levante a sua mão que eu recebo a autoridade. Aí você que está em casa, você que está assistindo essa live ou vai assistir, Deus te abençoa através da palavra profética nessa noite. A honra